dentro do tema geral do nosso retiro, edificando uma comunidade de discípulos. Mesmo aqui, no Dia do Senhor, nós continuaremos meditando sobre esse tema e eu quero então falar sobre o discípulo como despenseiro do mistério do Evangelho. Então leiamos Colossenses, capítulo 1, verso 24 a 29, depois o 3:16. Assim diz a palavra do Senhor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Leemos também o 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Meus irmãos, nós já temos visto que a nossa sublime vocação é anunciar o Evangelho. Nós vimos isto na exposição de Lucas, a sublime vocação da igreja. Dito de uma outra forma, apontando para o alvo de pregar o Evangelho, a nossa sublime vocação é fazer discípulos, pois na grande comissão é esta a grande ordem, o grande imperativo que Jesus nos traz, como nós vimos hoje no culto matutino. Indo, ou à medida que ides, fazei discípulos de todas as nações. Neste texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de ter falado da glória de Cristo, da sua supremacia sobre todas as coisas, ele reflete um pouco sobre a sua vocação. E ao refletir sobre sua vocação, ele se considera um mordomo da graça de Cristo, um ministro da igreja de Cristo e um mártir da causa de Cristo. Estas palavras que eu usei, elas estão aqui de uma outra forma, porque ele diz que ele é ministro da igreja de Cristo, e essa palavra é a palavra diácono, mas ele diz que se regozija nos sofrimentos por causa do evangelho. Ele, quando escreveu esta carta aos Colossenses, ele estava preso. Então ele também é um mártir da causa de Cristo. Ele diz, inclusive, que preenche o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Mas quando ele diz que ele recebeu uma dispensação, no verso 25, da parte de Deus, que foi confiada a favor dos gentios, ele está falando a vosso favor, porque os colossenses eram gentios, ele está falando do seu papel de mordomo. Ele é um administrador da graça, um mordomo da graça de Deus. Então, Paulo aqui, resumindo, está se considerando um mordomo da graça de Cristo, um ministro da igreja de Cristo e um mártir da causa de Cristo. E essas palavras, mordomo, ministro e mártir, também se aplicam a nós. Embora nem todos sejamos ministros ordenados. Porque essas palavras resumem a razão pela qual vivemos e todo o sentido da nossa vida neste mundo. Embora não sejamos apóstolos no mesmo sentido em que Paulo era, coletivamente a igreja é apóstolo. Ela é enviada, autorizada de Cristo no mundo. E a nossa autoridade para executar esta missão vem da palavra profético-apostólica registrada nas Escrituras. Assim, portanto, do mesmo modo que Paulo, cada um de nós que somos de Cristo Jesus, recebeu de Deus recursos da graça. É isso que é a dispensação da graça, para usar em função dessa grande vocação. Cada crente em Cristo recebeu
dons espirituais, talentos naturais, recursos financeiros, um tempo de vida, enfim, tudo o que nós temos da parte de Deus. E esses recursos, meus irmãos, não são para o nosso próprio conforto. Nós somos mordomos e esses recursos foram nos dados para serem usados por Deus. É por isso que Paulo havia orado neste mesmo capítulo, veja o capítulo 1, verso 9, pedindo para que os crentes de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Preste bem atenção nessas palavras. Em toda a sabedoria e discernimento espiritual, entendimento espiritual. Ele diz, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Vocês já conhecem a Cristo, mas a nossa oração é que vocês transbordem de um conhecimento pleno de Cristo em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isto é, por um pleno conhecimento do Evangelho e de suas implicações para a vida, pois cada um recebeu um quinhão da multiforme graça de Deus para administrar em favor da sua obra. Nós somos, diz Pedro em 1 de Pedro 4,10, despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos e irmãs, esta causa é tão grandiosa que, também a exemplo de Paulo, nós devemos nos regozijar, até mesmo se nós tivermos que sofrer ou morrer por essa missão, uma vez que estamos completando, por assim dizer, a aplicação da obra de Cristo que ele realizou plenamente na cruz. Ele realizou a obra, mas a aplicação da obra, que acontece na conversão dos eleitos, ela é uma tarefa nossa e é uma alegria, mesmo que tenhamos que sofrer. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que depois de falar da sua vocação, Paulo explica que sua responsabilidade, veja o verso 25, consistia em dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele diz que ele se tornou ministro da igreja, ele diz que preenche o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Para quê? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja, no caso de Paulo, Deus o tinha chamado para pregar o evangelho entre os não-judeus, entre as nações gentílicas. Portanto, o tesouro especial do qual Paulo é mordomo é a mensagem do evangelho. Isto também é verdade em relação a nós. E Paulo, nesse texto, ele chama o evangelho de mistério, que é a palavra-chave desse texto. Você vai ver que ele usa essa palavra várias vezes. Ele diz para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, que é o mistério que estiver oculto, depois no verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério. Ele usa a palavra mistério 2 vezes. Bem, precisamos entender o que significa essa palavra e, grosso modo, mistério é o mesmo que segredo, né? Mistério é um segredo. E Paulo usa essa palavra, primeiro, como recurso retórico, porque ele escreve a carta aos Colossenses para combater falsos mestres, que estavam pregando um tipo de cristianismo gnóstico, cheio de ensinamentos esotéricos e místicos, tirados das religiões pagãs, misturado de algumas regras do judaísmo. E Paulo está usando essa palavra como recurso retórico porque os falsos mestres que ele combatia alegavam conhecer os mistérios espirituais do verdadeiro conhecimento, da verdadeira gnosis. Gnosis é a palavra grega para conhecimento, daí vem a palavra gnosticismo. No caso dos hereges, no entanto, esses mistérios nada mais eram do que doutrinas esotéricas e heréticas. Sob a influência das religiões pagãs do mistério da época, os falsos mestres de Colossos, eles falavam de mistério no sentido esotérico, referindo-se a ensinamentos secretos, ligados a ritos e cerimônias ministrados a alguns iniciados, não a todos, mas ocultos ao povo em geral, e que eram praticados pelos pagãos da época. Eles geralmente usavam essa palavra no plural, os mistérios. Essas práticas ocultistas eram muito comuns no mundo grego. Mas, diferentemente do uso pagão, Paulo usa a palavra sempre no singular. Isto sinaliza um sentido diferente daquele dos hereges. Na verdade, ele usa a palavra ironicamente para combater a heresia colossense em seus próprios termos. Esses hereges negavam a plena divindade de Jesus. Eles consideravam Jesus como uma espécie de primeira emanação da divindade. Paulo destaca aqui
que o mistério ou segredo de Deus não consiste em um conjunto de ensinamentos ou rituais secretos restritos a alguns iniciados, mas era uma mensagem a ser pregada abertamente a todas as nações, embora só aqueles que recebessem o Espírito Santo poderiam entendê-lo, como ele vai falar também em 1 Coríntios 2, de 6 a 10, que é pelo Espírito que Deus nos revela aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. E o apóstolo usa também essa palavra mistério, meus irmãos, porque antes da vinda de Cristo ao mundo, esta mensagem esteve oculta dos séculos e das gerações. Ele diz isso no verso 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, mistério aqui, para você que está anotando, significa um segredo revelado. O evangelho que estava oculto às nações só podia ser revelado a partir do momento em que Jesus completasse a sua obra redentora. Antes disso, não poderia ser revelado. As nações estavam debaixo das trevas, do poder de Satanás, mas Jesus realizou a obra de redenção. Então, este mistério era um segredo que estava oculto e agora foi revelado por meio dos apóstolos, por meio do próprio Senhor Jesus. E este segredo, veja, ele diz, essa mensagem esteve oculta dos séculos e das gerações, dos gentios, todavia agora se manifestou aos seus santos. Então, este segredo de Deus nos é revelado através da proclamação apostólica autorizada. Por isso Paulo se diz, eu sou ministro, e aqui ele está falando, eu sou mensageiro autorizado. Então, esse mistério ele é desvendado através da proclamação apostólica autorizada, que está registrada na Escritura. Então, na pregação desse evangelho prometido aos judeus no Antigo Testamento, ou melhor, na pregação, este evangelho prometido aos judeus do Antigo Testamento, ele é revelado em toda a sua glória e riqueza também aos gentios, também às nações não judaicas, entre as quais estavam os colossenses. Desse modo, meus irmãos, o Salvador, que havia sido prometido em mistério, veja como é que os próprios judeus ouviram o evangelho através dos ritos, dos símbolos, dos sacrifícios, dos tipos do Velho Testamento. Isto tudo ficou claro no Novo Testamento. Então esse Salvador prometido em mistério no Antigo Testamento é revelado na proclamação apostólica do Novo Testamento. E Paulo se coloca como mensageiro autorizado desse evangelho da supremacia de Cristo. Ele fala isso também aos Efésios, quando ele diz, eu recebi uma dispensação da graça de Deus para revelar a vocês um mistério, lá no capítulo 3 de Efésios. Por fim, Paulo resume o mistério do evangelho numa frase. Ele diz qual é o conteúdo desse evangelho. Veja, aos quais, verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é uma frase maravilhosa, tremenda, e ela tem uma verdade que você tem que olhar o contexto dela. Este segredo de Deus, que estava oculto das nações, e que agora é revelado, e deve ser desvendado através da pregação do evangelho, é falar para aqueles que uma vez recebem o evangelho e se convertem e dizer, Cristo em vós, ou mesmo aqueles que não são convertidos, Cristo habitando em você é a esperança da glória. Cristo precisa habitar em você para que você tenha esperança. Observe que este segredo, conforme Paulo resume, este é um dos resumos do evangelho mais curtos. E este segredo de Deus consiste de duas grandes verdades, e eu quero refletir um pouco sobre elas. A primeira verdade é Cristo em vós. E a segunda verdade é a esperança da glória. Então, vamos colocar a primeira verdade em forma de oração. O Cristo eterno vive dentro de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a primeira verdade do mistério. O Cristo eterno vive dentro de vocês que creem. Ou, se eu estou pregando a alguém que não é crente, o Cristo eterno pode habitar dentro de você. Veja que eu não estou falando de nenhuma possibilidade do pecador. A possibilidade está em Cristo.
certo? Isso é uma forma correta de pregar o evangelho. O Cristo eterno, ele pode habitar dentro de você. Cristo em vós. Mas veja o contexto, quem é esse Cristo que vive em nós? É o mesmo cuja supremacia já havia sido louvada pelo apóstolo do verso 15 ao 22. Talvez você não tenha parado para pensar na grandiosidade dessa verdade. Mas vamos ver do verso 15 a 22. Quem é esse Cristo que habita no coração do pecador que crê? Esse Cristo, diz Paulo, é a imagem do Deus invisível. É o primogênito, o herdeiro de toda a criação. Este Cristo que habita no coração de pecadores é aquele em quem foram criadas, verso 16, todas as coisas nos céus, na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, os seres espirituais, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio desse Cristo e para ele. Esse Cristo é antes de todas as coisas, ele já preexistia, nele tudo é sustentado, tudo subsiste. Este Cristo é a cabeça do corpo da igreja, esse Cristo é o exemplo, é o primogênito dentre os mortos, é o princípio, ele é aquele que tem em todas as coisas a primazia. Esse Cristo é aquele a quem aprouve a Deus, em quem aprouve a Deus que residisse, verso 19, toda a plenitude. Quando ele fala isso é porque a palavra plenitude era um termo técnico usado por esses falsos mestres, dizendo que a plenitude suprema é o Deus supremo e que Cristo é uma emanação da plenitude. E Paulo usa uma palavra redundante porque plenitude já é todo, mas ele diz, Cristo é plenamente Deus, ele não é menos Deus do que o Pai, ele é um com o Pai. Nele habita toda a plenitude, é aquele que fez a paz pelo sangue da sua cruz e que reconciliou o universo caído consigo mesmo pela sua cruz. Esse Cristo cósmico, universal, poderoso, acima de tudo, habita no coração de miseráveis pecadores como eu e você. Isto é maravilha. Isto é graça, isto é bênção, isto é milagre, na verdade. Isto é sobrenatural. Você é crente em Jesus, o Cristo eterno habita no seu coração. Isto é maravilhoso. Isto é tremendo. Hendrickson, comentando este texto, ele diz, Cristo em todas as suas gloriosas riquezas, realmente habitando pelo seu Espírito nos corações e vidas dos gentios. Cristo, meus irmãos, por meio de quem e para quem foram criadas todas as coisas, em sua morte e ressurreição, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, criando e edificando a nova humanidade, da qual ele é o cabeça e na qual ele vive. Esta é a mensagem, cuja riqueza em glória aprouve a Deus nos revelar. Qual a glória, a riqueza da glória deste mistério? É isto, Cristo dentro de vós, o próprio Cristo nos seus dias terrenos, havia prometido fazer morada em todos aqueles que neles crescem. Lá em João capítulo 14, ele faz esta promessa a partir do verso 18. Ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Por que ele está dizendo isso? Porque quando ele ressuscitou, ele enviou o quê? O seu Espírito. O Espírito que procede dele e do Pai. Ele diz ainda, no verso 20 ao 23, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a linguagem, falando da união com Cristo. Ele está em nós e nós nele. Ele continua dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse Judas, de onde procede, Senhor, não os Iscariotes, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus disse, alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Cristo ressurreto enviou seu Espírito à igreja. Cristo e o Pai habitam em nós por meio do Espírito. E no capítulo 15, a partir do verso 1, ele usa a figura da videira. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês pedirão o que quiserem. Sem mim nada vocês podem fazer. Cristo é a videira e se nós somos os ramos, nós somos videira.
com ele. Cristo em nós. Ele rogou ao Pai por isso, inclusive, em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, nos versículos 20 a 26, olha o que ele diz, olha o que ele pede ao Pai. Não rogo somente por estes, os discípulos primeiros, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na santidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ele rogou ao Pai por isso. E o Pai lhe respondeu. É por isso que Paulo fala em Filipenses 1:21, ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo, e em Gálatas 2:20, ele diz: já não sou eu quem vive. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, você que está aqui presente, todos vocês já têm certeza de que Cristo habita em vocês? Você tem certeza que Cristo habita em você? Eu não estou nem perguntando se você é membro de igreja. Eu quero saber se você tem essa certeza de que você nasceu de novo e de que Cristo habita em você. Porque você precisa ter essa certeza de que Cristo habita em você pela fé, por meio do seu Espírito. Se você tem, aí você deve se certificar da outra verdade que decorre dessa primeira. Porque Cristo está em você. A segunda verdade que essa frase tão curta revela é: o Cristo que vive dentro de vocês é a esperança da glória eterna. O Cristo que vive dentro de nós é a esperança da glória eterna. Você pode colocar nós, eu estou colocando vocês, mas você pode colocar nós. Cristo eterno vive dentro de nós, pecadores. E esse Cristo que vive dentro de nós é a esperança da glória eterna. O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, comentando este texto, diz que antes do início do tempo, Deus, na sua sabedoria, predestinou a cruz de Cristo para a nossa glória. Espera aí, pastor, não é para a glória de Deus? É também, mas é também para a nossa glória. Isso, na verdade, está escrito na Bíblia. Eu vou abrir para você não achar que é heresia, porque está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1. Porque se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, logo nele nós somos glorificados. Este é o ponto. Não com uma glória original, uma glória originária, mas uma glória subsidiária, uma glória derivada. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2, esse é o comentário que o Novo Dicionário Internacional de Teologia faz. Observe no verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, olha a mesma linguagem de mistério, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Cristo é que transmite glória a nós. A glória que há em nós é a glória da presença de Cristo, não é de nós. Mas nós também somos glorificados. A Bíblia diz que nós seremos glorificados com Ele. Porque Ele está em nós e nós estamos nele. Então, é correto o comentário que Deus predestinou a cruz de Cristo para a nossa glória, de nós que cremos, isto é, tendo em mira a nossa glorificação no fim dos tempos. Aquilo que já foi preparado no céu e prometido na profecia do Antigo Testamento, agora ocorreu no tempo e na história. Os poderosos deste século, diz Paulo no texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 2, desde o verso 6, eles não conheceram o segredo do decreto divino, mas só aquele que, iluminado pelo Espírito, agora o reconhece em submissão humilde. Por isso ele fala no verso 10, Deus nos o revelou pelo Espírito. Então as promessas da glorificação eterna para aqueles que creem em Cristo são abundantemente repetidas no Novo Testamento. Porque Cristo está em nós, nós temos a esperança de que um dia nós ficaremos totalmente livres do pecado, em novo céu e nova terra, refletindo uma santidade perfeita e uma glória perfeita. Esta é a mensagem do Evangelho. Este, portanto, é o conteúdo da palavra de Deus. E é esta palavra de Deus que nós somos chamados a dar pleno cumprimento. Cristo
O Evangelho, portanto, não fala de verdades místicas e esotéricas, nem de ritos mágicos. O Evangelho fala de um evento histórico. Cristo, sendo Deus, se encarnou. Ele veio a este mundo, viveu, ele sofreu, ele morreu, e esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e esse Cristo morto e ressurreto, cabeça da criação, opera em pecadores como nós, opera na sua igreja para realizar o propósito redentor de Deus, que é a glória eterna. Agora, irmãos, eu quero trazer aqui, depois dessa exposição, algumas aplicações já. É conclusão e aplicação. Todas essas verdades maravilhosas que devem encher o nosso coração de alegria e de orgulho em Cristo, nós deveríamos perguntar quais as implicações dessas verdades para a nossa vida e para a nossa missão neste mundo. E é sobre isso que eu quero falar nessa aplicação. Quais as implicações dessas verdades para a nossa vida e missão neste mundo? Eu tenho aqui algumas implicações, eu quero compartilhar pelo menos 4 delas. Eu quero que você preste bem atenção. A primeira implicação ou aplicação, como preferir, é que esse Cristo que vive em nós precisa ser anunciado a todo homem. Irmãos, esse Cristo que vive em nós precisa anunciar a todo homem, ser anunciado a todo homem. Isto é, a todas as pessoas que o Senhor nos dá a oportunidade de testemunhar. Irmãos, não é possível que nós tenhamos um tesouro dentro de nós, que deve ser compartilhado, que é suficiente para nós e outros, e não queiramos e não tenhamos o ímpeto de compartilhá-lo. Quando você tem uma grande notícia, quando você tem uma tremenda verdade, e se você tiver uma certeza de uma solução para um problema que o mundo não sabe, não conhece, o que você vai fazer? Você vai contra todas as evidências ou contra todas as oposições, você vai tentar falar aquilo. Então, quem é Cristo de fato para você, crente? Quem é Cristo de fato para você? Se Ele é tudo isso que nós acabamos de ver, Ele precisa ser anunciado. Outras pessoas que vivem sem esperança, que vivem angustiadas, que são prisioneiras de Satanás, que vivem mergulhadas no pecado, precisam ouvir desse Cristo. Nós não podemos ficar com Ele dentro de nós. Ele não sairá de nós se o proclamarmos. Esse Cristo precisa ser anunciado a todas as pessoas. Paulo mostra como cumpria seu ministério usando 3 verbos que resumem o trabalho de fazer discípulo. Veja o verso 28, ele diz: o qual, este Cristo, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele está dizendo, esse Cristo em vós, nós anunciamos. O primeiro verbo está no indicativo e é o verbo principal. E os 2 seguintes estão no particípio e são subordinados, indicando o método a ser usado. Anunciamos, são os 3 verbos que resumem o fazer discípulos. Anunciar, advertir, ou admoestar, ou aconselhar e ensinar. Essa palavra anunciar significa tornar público, tornar conhecido. E inclui aqui, inclusive, inclui aqui até mesmo a ideia de falar com autoridade, a autoridade que deriva do Cristo a quem anunciamos, desse Cristo que disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Advertindo significa literalmente colocando na mente, corrigindo mediante a admoestação. Eu anuncio e eu vou corrigindo, eu vou advertindo, eu vou colocando na mente, eu vou corrigindo, admoestando. Inclui aqui essa palavra advertindo, inclui a ideia de conselho, repreensão e encorajamento. Eu encorajo, eu repreendo
eu procuro corrigir. E ensinando, como já sabemos, envolve a explicação, que é a doutrina, e a aplicação prática do Evangelho de Cristo à vida. Paulo acrescenta que este ensino é ministrado, veja, em toda a sabedoria. Eu falei para você prestar atenção, porque isto ocorre no capítulo 1, verso 9. Eu rogo para que vocês transbordem de conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria é a capacidade de aplicar este evangelho, de aplicar a palavra de Deus a cada área da vida. E entendimento espiritual é a capacidade de avaliar a vida, as coisas que acontecem à luz desse evangelho. E nós precisamos ter essa sabedoria para que possamos ensinar a outros. Veja, ele está dizendo, ele já havia orado com esse propósito. Comentando esse texto, Hendrickson conclui assim: Paulo faz uso de cada oportunidade, tanto pessoalmente como por carta, para tornar profusamente conhecidas as riquezas presentes e futuras possuídas pelos crentes no seu Senhor e Salvador. E assim o fazem também os seus ajudantes, porque ele usa a primeira pessoa do plural. Nós anunciamos. Para ele, admoestar significava advertir, estimular, encorajar. Ele chegava até a rogar às pessoas que se reconciliassem com Deus. Segundo aos Coríntios 5:20, ele diz: em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. E chegava a derramar lágrimas, como ele testemunha em Atos 20, versos 19 e 31. A sua proclamação, conclui Hendrickson, se constituiu em maravilhosa combinação do verdadeiro evangelho com a mais carinhosa apresentação possível. Veja, irmãos, vamos voltar para o texto de novo. Como é que nós anunciamos? Nós anunciamos advertindo a todo homem ou toda pessoa aqui genericamente. E ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Perceba a repetição da palavra todo aí. A ideia de plenitude, de totalidade, de abundância. Então, a tripla repetição do objeto da ação, todo homem, até que apresentamos todo homem, expressa uma atividade abundante. E todos os verbos estão no presente, indicando uma atividade contínua. Anunciar o evangelho publicamente, aconselhar abundantemente e ensinar exaustivamente. Anunciar publicamente, aconselhar abundantemente e ensinar exaustivamente. Meus irmãos, como servos do evangelho, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para encorajar a todos a quem Deus nos enviar, a crer no evangelho, e aqueles que creem, para exortá-los a continuar crescendo no evangelho. Esse Cristo que vive em nós precisa ser anunciado e repetido e ensinado a todo homem, a toda pessoa. Segunda implicação: o trabalho de fazer discípulos não termina na conversão. O trabalho de fazer discípulos, este é o segundo princípio que aprendemos neste texto, não termina na conversão. Veja, até quando Paulo prega esse evangelho? Ele diz: até que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando a gente fala de evangelizar, geralmente a gente pensa que cumpriu a evangelização, cumpriu o trabalho, depois que a pessoa supostamente se converte. Teve conversão, já fiz meu trabalho, está ótimo. É por isso que Jesus falou que evangelizar envolve fazer discípulos. Paulo está dizendo, não, esse evangelho é pregado até que essas pessoas amadureçam. Então, meus irmãos, não termina na conversão. E sabe o que isto significa como subponto desse segundo? Esta é uma obra para toda a vida. Porque ela tem como alvo a todas as pessoas, até que todos cheguem à maturidade espiritual. A finalidade é alcançar todos os que tivermos oportunidade de alcançar, para ganhar o maior número possível. E uma vez ganhando, nós somos responsáveis por regar esse raminho da videira, por podar, por ajudá-lo, para que ele cresça na graça.
Todos vocês aqui, todos sem exceção, estão crescendo na graça porque Deus coloca pessoas, ainda que de maneira inconsciente, assistemática, não planejada, todos vocês em algum momento foram exortados, repreendidos, encorajados, levantados, abraçados. E por isso estão aqui. É um serviço para toda a vida e é uma obra que requer toda a nossa diligência. É um trabalho árduo. Veja, ele diz, para isto é que eu também me afadigo. Ele usa aqui a palavra que usa a atividade do agricultor, aquela atividade em que ele vai de sol a sol, arar a terra, capinar, limpar tudo, podar, semear. Envolve luta. Ele diz, esforçando-me o mais possível, e ele usa aqui a palavra para descrever a luta de uma luta ou uma corrida atlética que ocorria no primeiro século, embora na dependência de Deus, porque ele diz, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E na verdade o esforço de Paulo é uma expressão e manifestação da força operante de Deus nele, levando a atingir o resultado. Assim, meus irmãos, todo o nosso esforço não provém de uma confiança em nós mesmos, mas na confiança no poder eficaz de Deus agindo em nós. E a prova disso está em que esse trabalho árduo inclui uma vida intensa de oração. Essa mesma expressão que Paulo usa aqui para esforçando-me o mais possível está no capítulo 2, verso 1, quando ele se refere a, eu gostaria que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então, essa é uma grande luta que envolve a oração extenuante, luta espiritual interior contra os oponentes do Evangelho. Então, o trabalho de fazer discípulos não termina na conversão. Nós somos discípulos até o fim da vida. Nós estamos sendo discipulados e estamos discipulando até o fim da vida. Terceira aplicação. O trabalho de fazer discípulos é uma tarefa de todo crente. Quem aqui está me entendendo, está me ouvindo, mesmo das idades menores, entenda isso, você, que o trabalho de fazer discípulo é seu, independente da sua idade. Não são apenas os ministros ordenados, os pastores e presbíteros que devem fazer o trabalho. Observe que, embora tenha usado a primeira pessoa do singular para se referir ao seu ministério apostólico entre os gentios, nos versos 23 e 25, ao referir-se à tarefa de anunciar, advertir e ensinar, ele usa a primeira pessoa do plural. Nós anunciamos, incluindo, portanto, os seus cooperadores, como Hendrickson, no comentário que eu mencionei. Além disso, aí por isso que eu li capítulo 3, verso 16, aquilo que Paulo diz que faz, juntamente com seus cooperadores, ele nos instrui a fazer no capítulo 3, verso 16, e alguns termos são repetidos aí. Abra lá. Ele insta com os crentes da seguinte maneira: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vós é a igreja. Como é que a palavra de Cristo pode habitar ricamente em nós, ocupar todas as instâncias da nossa vida, nortear todas as áreas das nossas atividades? Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É o mesmo verbo usado no capítulo 1, versículo 28. Advertindo e ensinando. Aqui está admoestar, é o mesmo advertir lá no texto original. Ou aconselhar. E instruir é o mesmo ensinar, é o mesmo verbo. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês também têm que fazer isso. E fazer em toda a sabedoria, como ele falou lá no capítulo 1 e agora no capítulo 1, verso 9, e agora também no verso 28, instruindo todo homem em toda a sabedoria. Vocês têm que se instruir mutuamente uns aos outros, vocês têm que se instruir. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O trabalho de fazer discípulos é uma tarefa de todo crente. Independente do estágio em que você está. Se você é um novo convertido, você deve pregar o evangelho e dizer o que Cristo fez na sua vida.
Se você já tem um tempo de crente, você deve olhar para aquele que é mais novo, ou mesmo para aquele que é da igreja, foi criado na igreja, mas é mais novo na idade, na experiência, uma criança, um adolescente, e você pode acompanhá-lo e ajudá-lo. É uma tarefa para todo crente. Em quarto e último lugar, o trabalho de fazer discípulos é realizado principalmente nas situações informais do dia a dia. O trabalho do fazer discípulos é realizado principalmente nas situações informais do dia a dia. O que está envolvido no trabalho de fazer discípulos? Primeiro, anunciar aos não cristãos, aos ímpios, porque eu começo fazendo discípulos proclamando o evangelho. Ensinar e admoestar ou aconselhar os irmãos. E, irmãos, não é que um faz uma coisa e outro faz outra. Nós temos que fazer tudo. Obviamente, de maneira natural, alguns vão fazer mais intensamente que outros, mas é nosso papel. Esse é o trabalho de fazer discípulos. Anunciar o evangelho, ensinar e admoestar os convertidos. Isto é realizado principalmente nas situações informais. O que eu estou fazendo aqui é equipar os santos. É na informalidade, na conversa do dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na hora do recreio, em vez de você ficar contando piadas ou participando de piadas imorais, repreender e pregar o evangelho. É aqui mesmo na igreja, depois que você termina, conversar com pessoas, procurar ouvir a experiência de cada um, orar com alguém, ler a Bíblia com alguém. Pegar alguém que está nos visitando, conhecer aquela pessoa, a sua história, perguntar para ela o que ela tem aprendido da mensagem. É mesmo nas nossas reuniões, quando nós temos, seja uma departamental de SAF, aproveitar aqueles momentos de comunhão. Não apenas para conversar amenidades, que tem o seu lugar sim, mas para conversar sobre o evangelho. Sobre o que você conversa, irmão? Há algumas pessoas que só conversam de futebol. Alguns saem da igreja, eles pisam um passo à frente, eles já falam do time deles que ganhou ou que perdeu, e fala só daquilo. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Outros falam do filme que assistiram, ou da novela, ou de alguma fofoca no meio de um modo geral. Outros só falam de política. O que é que ocupa as nossas conversas, queridos? Um cafezão. Nós podemos conversar amenidades, mas a boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração está cheio da palavra de Cristo, a gente só quer falar disso. Você tem que direcionar a conversa na sua escola, jovem. E ter coragem de assumir o seu Cristo. Isso, inclusive, é defesa. Missionário. Um irmão estava contando a história que eu não conhecia do missionário, que a gente é parceiro lá na África, isso. E um colega, um amigo, veio apresentar para ele, mostrar umas imagens pornográficas. Mostrar, acho que no celular. Ele de imediato repreendeu o rapaz. Mas ele não simplesmente repreendeu. O rapaz ficou sem jeito e ele começou a falar do evangelho. E pregou o evangelho para o rapaz. Você pode e você deve. Cristo habita em você. Tenha coragem. Fale do seu Cristo. E se as pessoas zombarem, continue falando. Ele é poderoso para te usar. E as pessoas vão respeitar, inclusive, você. Você é na situação informal. Marshall e Payne, naquele livro que nós vamos tratar principalmente a partir de amanhã, eles comentam, não este texto, mas falando sobre este fazer discípulos, eles dizem, o Novo Testamento presume
que todo discípulo cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus em inúmeros contextos e maneiras diferentes. Os autores observam ainda que em cada contexto a mensagem é essencialmente a mesma. Não acontece que eu chego a conhecer a Cristo por meio da mensagem do Evangelho e uso uma mensagem fundamentalmente diferente para encorajar cada outro cristão. A palavra de Deus, a mensagem que ele revelou por meio de Cristo, pelo seu Espírito, isto é o que nos converte, é também o que nos faz crescer, produzindo o fruto de piedade. O que tem sido o objeto das suas conversas? Nós precisamos entender, se nós entendermos quem é Cristo, esse Cristo que habita em nós, nós vamos querer falar dele para todo mundo. Tudo bem aquele que não ouvir, o juízo de Deus está sobre ele. Mas você não precisa desistir logo de início. Porque muitos daqueles que zombavam, hoje são crentes. Quantos zombavam de crentes e hoje se converteram a Cristo? Nós precisamos, queridos, entender esses pontos. O trabalho, esse Cristo que vive em nós precisa ser anunciado a todo homem, a toda pessoa. Esse trabalho não termina na conversão. É uma tarefa de todo crente e realizado principalmente nas situações informais, nos momentos informais do nosso dia a dia. Isso é feito, papai, mamãe, com seu filho. Quando você aproveita toda oportunidade para pregar a ele o Evangelho. Quando você conta histórias da Bíblia. Quando numa conversa informal, fazendo alguma coisa do dia a dia, você usa aquilo como ilustração da verdade do Evangelho. A conversa sua com seus filhos. O quanto você fala da palavra de Deus para eles. Eu não estou falando naquele momento quando ele comete algum erro e você vai só corrigindo, mas ele não fez nada, mas você simplesmente levanta uma conversa. Você faz perguntas. E você começa a ensinar as verdades do Evangelho para ele. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos desperte, que o Senhor Deus nos dê a graça de não só compreendermos nossa missão, mas assumirmos esta missão na nossa vida, cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. Que maravilha, ó Deus, sabermos que Cristo vive em nós, pecadores. Eu quero, Senhor, te pedir que, em primeiro lugar, aqueles que estão aqui presentes, que ainda não têm certeza de que Cristo vive neles, possam procurar certificar-se disso, ó Deus. Que eles procurem, mesmo agora, neste momento, ainda no retiro, alguém que lhes seja próximo, que possa lhes explicar, ó Deus, como eles podem, ó Deus, se converter a Cristo Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador pelo poder do Teu Espírito. E aqueles que já têm essa certeza, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender o grande pecado que é nós ficarmos calados acerca dessa maravilha. E como nós precisamos repeti-la uns aos outros diariamente. No ambiente da família, no trabalho, na escola e na igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a verdadeiramente assumir esta missão. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.